Bom dia a todos aí que estão na aula de Sociologia, estão muito animados, com muita energia. Mas hoje eu irei fazer um vídeo sobre, já fiz na verdade, né, se você tá vendo isso aí, pô, cara burro, meu irmão, as ideias. Por sinal, as ideias, eu tô com o Everson Zói aqui, igualzinho, meu irmão, cara doido. Eu fiz um vídeo sobre religião e interação, o que que é isso eu não sei. Mentira, eu sei, eu improvisei bastante, pesquisei, fiz a parada toda. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre religião é o contexto histórico. O que é contexto histórico? Você me pergunta, o professor Pardal que pega. Ô, cachorro, me quer atenção! O cara. Eu dei o efeito reverso. Você tem que saber o contexto histórico e o contexto religioso mesmo. A história da religião lá veio com a pedra lascada, assim, bateu e abriu a montanha de... não sei. É assim, mano. Primeiramente eu vou falar das religiões abraônicas. O que você me pergunta? O que é religião abraônica? É islamismo, cristianismo e judaísmo. Vai, roda o vídeo aí. The king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. Primeiramente, eu vou dar um breve contexto das histórias das religiões abraômicas, que são cristianismo, islamismo e judaísmo. A mais antiga entre elas é o judaísmo, com 3.000-1.500 anos antes de Cristo, com o surgimento lá do Abraão, o profeta. Depois o cristianismo, com 2.000 anos atrás, surgimento do Jesus, óbvio, né, cristianismo. Islamismo surgiu 500 anos depois, com o profeta Maomé pregando em Meca, 500 anos depois de Cristo. Entre elas é a mais nova. Você me pergunta, o que essas religiões têm em comum, assim, pra estar no mesmo grupo? Primeiramente, pra você saber o que eles têm em comum, você tem que saber a história. Há muito tempo atrás, lá pelos 2.000 anos antes de Cristo, todas as religiões do mundo eram politeístas. O que é politeístas? É acreditar em vários deuses, tipo Deus do fogo, Deus da guerra, Deus do amor, esse tipo de coisa. Mas chegou o judaísmo com seu único Deus. Resumindo a história do judaísmo bem porcamente, chegou lá o Abraão, lá, saiu de Ur até lá numa cidade da Mesopotâmia, esqueci o nome, pô, tem que olhar no roteiro, que eu, porra. E o Abraão sentou a lenha, teve 12 filhos, e esses filhos deu origem ao povo hebreu, outro lá deu origem ao Ismael, deu origem ao povo árabe, e daí foi indo, a história foi seguindo, teve o Moisés lá, abriu o Mar Vermelho pros egípcios, o Jonas, a baleia, não, Jonas, a baleia é foda, Jonas e a baleia. Você que já é um grande intelectual da Bíblia, já percebeu? Puta merda, meu, aí não tá no Velho Testamento? Exatamente. O livro dos judeus, o Torá, é o Velho Testamento da Bíblia. Os judeus só acreditam no Velho Testamento. Você me pergunta, por quê, meu? Porque eles não acreditam que Jesus foi o Salvador da Terra, o Messias. Eles acreditam que o Messias ainda está por vir, por isso que eles não creem no Novo Testamento, que é os ensinamentos do Jesus, e eles só creem no Velho, que é chamado de Torá para eles. Agora, o islamismo é um caso à parte, porque é um salvador, um profeta diferente, que é o Mohammed, conhecido como Maomé, e também é um livro diferente, que o Mohammed, o Maomé, teve uma visão, assim, ele falou que teve uma visão que Deus falou com ele para ele reescrever a Bíblia, porque a Bíblia estava errada. E daí ele foi lá, reescreveu tudo e escreveu o livro sagrado deles, que é conhecido como o Alcorão. Vamos dar uma resumida. O judaísmo acredita no Torá, que é o Velho Testamento da Bíblia. O cristianismo acredita que o Salvador é Jesus e o judaísmo não. E eles acreditam no Novo e no Antigo Testamento. E o islamismo acredita num novo livro chamado Alcorão, com suas próprias regras, que é tipo muitas regras mesmo, não tem como interpretar igual o cristianismo, que tem um monte de vertente, é tudo lá certinho escrito para ele seguir. Agora o profeta de cada um, o judaísmo ainda não veio, o salvador deles, cristianismo é Cristo, islamismo é o Mohammed, conhecido como Maomé. Como eu disse antes, o cristianismo é cheio de vertentes. O Islã também tem, assim, os sunitas, os xiitas, mas nem se compara ao cristianismo, que tem muitas árvores. É uma árvore mesmo, igual a imagem que tá passando. E eu vou dar uma bela resumida, assim, história bem porcamente, mas eu vou dar uma resumida historicamente aí, porque eu não preciso contar a história do cristianismo pra vocês aqui, a história da religião, porque a maioria aí, eu acho que a maioria é cristão ou agnóstico, então vocês sabem. É um conteúdo que eu sabo, sem pesquisa, então eu vou mandar aqui que eu sei de cor.
maior. Primeiramente, o cristianismo surgiu por volta de 2000 anos atrás, com Cristo. A morte dele veio os apóstolos que espalharam a palavra para toda a Mesopotâmia. No Império Romano ele se deu uma espalhada legal, mas eles eram perseguidos, assim, a história toda praticamente do Império Romano. Mas com o imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo, ele fez o cristianismo em si virar a religião oficial do império, que fez, como o Império Romano era o maior império da Europa e do mundo, ele virou a religião principal do mundo, que foi se espalhando pouco a pouco até que todos os povos que o Império Romano dominou se converteram ao cristianismo. E não era pouco, o Império Romano era a Europa toda. Pontuando, ó, o vocabulário do sujeito. Pontuando aqui a vertente que era o Império Romano, era o catolicismo romano, que entre as principais é a maior e a mais antiga, 2000 anos de idade. Continuando, o Império Romano era separado em duas partes, o Império do Oriente e do Ocidente. Quando o Império do Ocidente caiu pelas invasões bárbaras germânicas, o Império do Ocidente continuou, agora se chamando Império Bizantino. Esse império continuou, enquanto os outros países lá em volta criaram sua história na Idade Média e tal, virou a Espanha, a França, não preciso dar detalhe porque é irrelevante. E daí em 1424 teve o cisma do Oriente, que quando os dois líderes da igreja católica e ortodoxa se separaram por divergências, assim, briga e os caralho, e daí os dois virou o lado católico, onde que fica a sede em Roma, e os ortodoxos é a sede em Constantinopla, Grécia, tem várias sedes, tipo, cada país tem seu líder religioso. Anos passam, a vertente no ortodoxa é grande, mas não é tão grande igual o catolicismo e protestante hoje em dia por vários motivos. Primeiramente, o Império Bizantino caiu muito cedo ao caralho, mas em 1400 e porras, teve lá o cerco de Constantinopla, que os árabes, o Império Otomano derrubou Constantinopla, e daí o ortodoxismo não ficou com um país fortíssimo assim para espalhar a vertente deles. Já os católicos teve impérios gigantes na era colonial, como Espanha, França, Inglaterra, Itália nem tanto, mas mano, espalhou pra América toda aqui, pregando os índios pra virarem católicos. Mano, até lá no Japão eles foram os português também, esqueci de Portugal. Em si são vertentes muito parecidas por terem origens iguais. A principal diferença entre elas é a Santíssima Trindade e também quem é o principal líder da religião. Na católica é o Papa e na ortodoxa são vários, assim, por países. Eu não lembro o nome agora. Anos passam, o catolicismo é a principal religião do mundo, principal vertente do cristianismo, por todas as Américas, Europa toda. Islamismo, a sede mais ou menos dos principais países na época era o Império Otomano. Teve antes, na Idade Média, o Império Islâmico, assim, que dominou, na norte da África todo. Em 1500 começou a grande treta, a grande separação da igreja, realmente, com Lutero, quando ele foi viajar para Roma e viu a corrupção da igreja, ficou puto e colocou suas 95 teses numa igreja famosa lá da Alemanha. E daí a igreja católica expulsou ele da igreja, e daí outros nobres da Baviera e no norte da Alemanha estavam insatisfeitos também, eles começaram a revolta protestante. E muitos dizem, movimento religioso. Não, é um movimento político, muito mais político do que religioso. Tem religião, mas eles usam a religião pra conseguir o poder na política, velho. Você acha que eles iam acordar pra um dia pro outro católicos e daí, hoje eu sou protestante, eu não gosto do Papa. Não, cara. Eles não estavam gostando do Papa no cangote deles, eles queriam controlar a igreja local. Os reis também não gostavam que o Papa escolhia o casamento e o Papa era muito poderoso. Eles queriam esse poder pra eles mesmos. É um movimento político, não muito mais político que usa a religião. Luteranismo deu origem a várias vertentes, como o batismo, que tem aqui no Brasil muito, puritanismo, que foi para os Estados Unidos com os imigrantes alemães, e teve muitas variações se fundindo, se mesclando com a cultura americana. E uma delas que foi criada nesse movimento são os pentecostais, que é a segunda com mais adeptos no mundo, só atrás do catolicismo. E ela veio como outras muitas coisas que a gente exportou dos Estados Unidos, e junto com a religião, muitos pastores americanos vieram para cá, ou muitos pastores
brasileiros criaram suas próprias igrejas aqui, a Igreja Universal, um monte. E daí se popularizou aqui no Brasil na década de 50, 60. Os pentecostais são bem novos para os padrões das outras vertentes, tem nem 150 anos, foi criado em 1900. Resumindo, batistas, pentecostais, luteranos, dá para incluir, são os famosos evangélicos aqui no Brasil. Sobre como que a religião interage em nossas vidas, ela não interage só com a gente, mas sim com a sociedade e com a história. Ela está acompanhando a humanidade desde as épocas antigas, como a gente viu nesse vídeo. E como nos tempos modernos, que você consegue ver costumes em várias culturas diferentes. Aqui no Brasil, com os cristãos, até os cristãos são diferentes, como a gente viu no vídeo. Os islâmicos, que as mulheres andam com burcas, não pode, leva pedrada. E muitas outras religiões que eu não citei nesse vídeo, que eu, tô mó preguiça, madrugada aqui, tipo hinduísmo, vegetarianismo e louvam a vaca. Espiritismo, banda, religiões tribais das Américas Antigas, as religiões extintas também, mitologia grega, mitologia egípcia, tem um monte. Tem uma bem legal que é do Deus Macarrão, que é doido, é zoeira, mas é uma religião séria que os caras levam, tem culto e tudo, é a religião do Deus Monstro Espaguete Voador. Esse aí foi o vídeo. Ficou um pouco mais longo que eu achei, parece que não, mas deu um trabalhinho pra fazer, 12 minutos aí não é fácil não. E é isso, acho que fiquem com os extras aí, os erros de gravação. Bom dia a todos aí que estão, bom dia a todos aí que estão na aula de Sociologia. Bom dia a todos, porra, o cachorro tá latindo, o cachorro aqui mordendo. E calopsita aqui atrás sapateando. Então pega essa bolinha aqui e ó. Tem que saber o contexto histórico da religião. Primeiramente, o contexto religioso mesmo. Que latiu aqui? Cachorro latindo aqui. Né? Tem isso. Mas hoje o cachorro vai latir bem agora. Hoje eu fiz um vídeo sobre religião. Cachorro vai latir bem.